A palavra direitos humanos tem uma referência muito forte. Esses são direitos dos humanos, dos seres humanos. Nessa circunstância, eu não faço aqui qualquer distinção entre pessoas. Nós já vimos tratado internacional relacionado à eliminação da discriminação racial. Falei para vocês a respeito do tratado que visa atingir a igualdade de gênero, né? Eliminar a discriminação de gênero. E estes são apenas alguns dos instrumentos a serviço dos direitos humanos para garantir a todos um mínimo existencial. E é justamente desse mínimo existencial que nós vamos falar hoje. Vejam só, é preciso saber que antes dos direitos humanos serem o que nós conhecemos hoje, ele passou por uma fase histórica, por uma fase de antecedência lógica à história. São os precursores históricos dos direitos humanos. E que precursores seriam esses? Olha só, no passado, as nações elas viviam sob o prisma do liberalismo. O liberalismo que envolvia o Estado não se meter nos assuntos das pessoas, e nós tínhamos aqui como um patamar de inviolabilidade a propriedade. Ou seja, eu garantia o direito de propriedade das pessoas, o direito de elas exercerem suas atividades e ganharem o dinheiro delas, sem que o Estado intervisse na propriedade, e pronto, estava tudo massa. Então, o Estado que me importava à época era o Estado abstencionista. Mas nessa época ainda, eu tinha uma corrida por mercados. Eu posso citar um evento muito importante para a gente, que é a Revolução Industrial. Falaram sobre a Revolução Industrial aqui para vocês? Pronto. A Revolução Industrial foi uma mudança muito forte na forma de viver das pessoas. Muito forte pelo seguinte: nós passamos a ter um êxodo de pessoas do campo para a cidade, um aumento de contingente populacional nas cidades, consequentemente sem a necessária conformação urbana para absorver essas pessoas. Essas pessoas foram então absorvidas pelas indústrias, que precisavam cada vez mais de mão de obra para produzir mais. E por produzir mais, com o advento, por exemplo, da máquina a vapor, eu tive uma produção maior. Eu mudo a perspectiva de uma produção manufatureira, que produzia poucas peças para poucos consumidores, para uma produção em larga escala, com uma quantidade maior de produtos que precisava necessariamente ser vendidas para mais pessoas. Mas, à medida que a produção crescia, não necessariamente a população crescia. E como é que eu vou solucionar isso? Eu preciso produzir, porque produzindo e vendendo eu ganho mais. Nessa perspectiva, eu preciso buscar novos mercados consumidores. E é a partir desse momento que as nações imperialistas buscam os seus mercados consumidores, que, por conseguinte, irão virar suas colônias. E é nessa busca por mercado consumidor que nós temos um embate entre as nações mais fortes, as potências econômicas da época, o que nos faz chegar ao que conhecemos como Primeira Guerra Mundial. Em razão desses combates, dessas guerras, as nações se unem para formular um documento. Aliás, vários documentos chamados de Convenções de Genebra. Agora, o mais incrível das Convenções de Genebra é que elas tratam a respeito da guerra. Aí você fala assim, a respeito da guerra, né? Então quer dizer que eram instrumentos para impedir que a guerra acontecesse. Porra nenhuma. As Convenções de Genebra não querem evitar que a guerra ocorra. Só querem estabelecer condições mais adequadas para a guerra. Por exemplo, período de armistício, as pessoas que se entregarem devem ter tratamento adequado, o atendimento dos feridos. Isso tudo é regulamentado através das Convenções de Genebra, para dizer quais são as condições justas de guerrear.
Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, não atacar o inimigo à noite. Estou sendo, né, só um pouquinho, mas indo pelo comum para que vocês entendam. Não vamos atacar o inimigo à noite, pronto. Um dos exemplos que eu posso citar aqui é dentre aqueles entabulados pelas convenções de Genebra. Mas não tenho aqui a intenção de impedir que a guerra ocorra. Isso é o mais importante. É dizer como guerrear, não que a guerra não vá acontecer. Bom, beleza. Além das convenções de Genebra, eu também tenho como precedente histórico dos direitos humanos a Liga das Nações. Oi? A Liga das Nações, ela surge logo depois da Primeira Guerra Mundial. E a Liga das Nações, ela tem como finalidade, sim, evitar um novo conflito. Então, a Liga das Nações, sim, tem a finalidade de evitar a guerra. A Liga das Nações e as Convenções de Genebra, portanto, são nossos precedentes históricos em matéria de direitos humanos. Veja, e ainda estou após a Primeira Guerra Mundial. Não falei da Segunda. Falei da Segunda? Falei da Segunda? Não. Pronto, parece que vocês estão dormindo. Estão mesmo, é? Hoje é sexta, velho. É dia. Hoje é dia. É o quê? Que cansaço, rapaz. Vocês não podem ficar cansados. Vocês não têm esse direito, viu? Vocês não têm o direito de ficar cansados. Guerreiro, quando descansa, carrega a pedra. Viu? Ó, tô de olho. Mas o mais importante dos nossos precedentes históricos está aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? Claro, OIT. Sim, porra, eu estou perguntando como... Do quê? Do trabalho. E a Organização Internacional do Trabalho fala de quê? Oh, porra, do trabalho. Do trabalho. Massa. Do trabalho. Mas você sabe o que foi percebido aqui para que a Organização Internacional do Trabalho ela fosse criada? Eu falei que houve um êxodo do campo para a cidade. Eu falei para vocês que as fábricas ficaram abarrotadas e a necessidade de produzir era intensa. Consequentemente, as fábricas não paravam. E produzir tinha que ser produzido com menor custo e sempre. Você sabe o que aconteceu? As pessoas passaram a trabalhar com carga horária diária superior a 14 horas. De 14 a 16 horas diárias. As pessoas passaram a ter famílias inteiras dentro de uma fábrica. Criança trabalhando, mulher trabalhando, pessoa doente trabalhando. Por quê? Porque na época você não tinha direito à previdência, não tinha assistência médica, não tinha assistência à saúde. Nessa circunstância, ou você trabalhava ou você ficava desamparado. Então a necessidade de trabalhar era imperativa. Isso que vocês conhecem hoje, férias, descanso semanal remunerado e companhia limitada, esqueça. Era trabalhar e trabalhar. Aí eu falei que vocês não tinham direito de descansar. Na época realmente não tinha. Então o que acontece? A OIT, ela surge para trazer para esse ambiente inóspito uma maior humanidade. Para fazer com que os trabalhadores que viviam nestas condições possuíssem um pouco de dignidade no labor, no trabalho. Então, nessas circunstâncias, nós passamos a ter com a OIT um organismo internacional de proteção do trabalho. E é com o advento da OIT que eu passo
a observar o que hoje nós conhecemos como dignidade da pessoa humana. Nós temos aqui, ó, a OIT estabelecendo, por exemplo, limite à jornada de trabalho. Limite de jornada, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, uma disposição a respeito de mulher grávida. Mulher grávida. São exemplos, tá? São exemplos do que a OIT buscava em sede de trabalho, de melhores condições de trabalho. Nós precisamos nos lembrar disso. A OIT, ela surge no ano de 1919. Ela foi... Oi? Isso, com o fim da Primeira Guerra. Ela surge em 1919. Algumas provas trabalham aqui com o fato de a OIT ter surgido com o que eles chamam de Declaração da Filadélfia. Isso é mentira, tá? Declaração da Filadélfia é outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui, com essa criação. Então, nós sabemos agora que a OIT é um organismo internacional criado para produzir normas relacionadas ao direito do trabalho, normas relacionadas a trabalho, para garantir às pessoas direitos que lhe conferissem um trabalhar mais humano. Pronto. A OIT é extremamente importante para a gente, porque antes dela, ou antes do que nós conhecemos hoje como direitos humanos, o que sobreviveu após a Segunda Guerra foi a OIT. Quer ver? Vou apagar. A finalidade da Liga das Nações, eu coloquei ali que era o quê? Que era o quê? Era para evitar a guerra. Pronto. E se acabou a Primeira Guerra e ocorreu a Segunda, a Liga das Nações conseguiu alcançar o seu objetivo? Então, com o advento da Segunda Guerra, a Liga das Nações falha em cumprir o seu objetivo, que é evitar a guerra. A Segunda Guerra foi um evento monstruoso no nosso mundo. A Segunda Guerra gera para a gente uma oportunidade de nos reconstruirmos enquanto seres humanos. Porque nós podemos visualizar a barbárie reassumir a ponto em uma civilização que se diz uma civilização moderna, uma civilização intelectualizada, né? Querendo segregar pessoas, elevando um ideal de superioridade racial, impondo determinados comportamentos, utilizando-se de poder beligerante, de poder de guerra, para impor a sua vontade perante outras pessoas. Então, nessas circunstâncias, com o fim da Segunda Guerra, as nações perceberam que elas não poderiam guerrear novamente. O mundo talvez não suporte uma outra guerra. Em razão desta Segunda Guerra, e pelo fato de a Liga das Nações terem falhado, nós temos a criação de um organismo que vocês conhecem como ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que acaba sendo construída no ano de 1948. Eu tenho a Constituição das Nações Unidas. E aí, dentro da Organização das Nações Unidas, nós vamos visualizar um dos documentos mais belos já escritos em termos de direitos humanos. Alguém tem uma ideia de qual seja? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por favor, coloque uma observação do lado dela.
Já botaram aí a observação? Posso falar? Trata-se de uma resolução que não possui força normativa. Já bora? Trata-se de uma resolução que não possui força normativa. Já colocou? Que não possui força normativa. Vou explicar agora. Força normativa significa que não tem força jurídica, vinculante, não obriga as pessoas a agirem de acordo com ela. Você fala, e por que esse documento é um documento importante? Hein? A galera de Ubaitaba, Quaraci, tem alguma noção disso aí? Vou dizer por que ela é importante. Porque, apesar de não possuir força normativa, o que está escrito em seu texto se repete na maioria dos tratados internacionais e nas legislações nacionais. Isso é fato. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece uma quantidade mínima de direitos que nós precisamos ter para existirmos enquanto pessoas dignas. E aí ela traz a ideia do valor da dignidade da pessoa humana, certo? Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz para a gente uma coisa que não existiu na história da humanidade, que é universalizar, vou colocar essa palavra aqui, universalizar direitos humanos. Universalizar significa dizer que isso precisa ser aplicado de maneira mais ampla possível e em todos os lugares. É uma coisa semelhante a direitos naturais. Significa dizer que, pelo simples fato de existir, eu tenho direitos. E quais direitos seriam esses? A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala para mim o seguinte, que você possui direito à vida. Você fala, mentira, eu não sabia disso. Você possui direito à vida. Ela não fala nada da morte. As questões adoram cobrar isso de vocês, viu? A Declaração Universal dos Direitos Humanos não fala nada de morte. Só fala que você tem direito à vida. Certo? Outra coisa, nós trabalhamos na Declaração Universal dos Direitos Humanos com direitos de primeira e segunda geração. Professor, que merda é essa? Direitos relacionados à pessoa, direitos individuais, basicamente. Posso falar aí de nacionalidade, posso falar do direito à vida, propriedade, companhia limitada. Fala também de direitos sociais, certo? Fala, por exemplo, a respeito do direito ao trabalho, direito à associação. Fala sobre isso. Mas não fala de direitos de terceira geração. São direitos transindividuais. Por favor, anotem uma observação com relação a isso. A declaração, vocês podem abreviar se quiserem, viu? Não fala sobre meio ambiente. As questões são repetitivas em cobrar isso de vocês. A declaração não fala de meio ambiente. Meio ambiente. Não fala de meio ambiente. Certo? Beleza. Aí eu disse para vocês que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não possui força normativa. Entretanto, nós temos dois pactos internacionais que surgiram depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. São eles o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos
culturais, econômicos, sociais e culturais. Vou repetir para vocês lembrarem daqui. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No módulo de vocês tem os dois, certo? No módulo de Direitos Humanos tem os dois. O que acontece aqui? Eu vou dividir direitos... Oi? Segunda? Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses tratados, sim, têm força normativa. E, por incrível que pareça, os dois falam a respeito das coisas que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem uma que gostam de cobrar muito no primeiro, por exemplo. O direito à vida. Né? Aí esse aqui regula a morte. Fala assim, sobre a pena de morte, por exemplo. No Brasil, tem pena de morte? Oh. Ah, muito bem, muito bem. Lembrem da exceção, tem que lembrar da exceção. Não existe pena de... Não temos pena de morte no Brasil. Exceto quando em guerra declarada há a possibilidade de punir alguém através da pena de morte. O que o Pacto Internacional fala sobre a pena de morte é o seguinte, nos estados que têm pena de morte, nós não vamos interferir. Vai continuar tendo pena de morte. Mas, se o estado decidir acabar com a pena de morte, ele não pode restituir essa pena. Por exemplo, o Brasil aboliu a pena de morte. Beleza. Os Estados Unidos possuem alguns estados que têm pena de morte. Esses estados podem continuar com suas penas de morte. Mas, se decidirem abolir, não vão poder colocar de novo a pena de morte. Certo? Por isso, a pena de morte não vai ocorrer mais no Brasil, exceto nos casos que já estão previstos. Outra coisa. O tratado, ele é bem específico com relação à pena. Ele diz que a pessoa só pode ser condenada à pena de morte por um crime muito grave. Além disso, diz que da pena de morte que é atribuída à pessoa, ela só pode ser feita por um juiz competente para isso. E no Brasil nós sabemos que há a vedação a tribunais de exceção, né? Significa juízes escolhidos. E esse juiz, e o condenado, ele pode pedir anistia, pode pedir para que o perdão ocorra, certo? O perdão para que ele não venha a ser punido com a pena de morte. Isso é um direito conferido pelo Tratado Internacional, certo? Então, este tratado já fala de morte. Então, aqui fala de morte e aqui não fala de morte, certo? Uma coisa interessante com relação aos direitos civis é porque nós temos garantias aí processuais e garantias ligadas à área penal, que nós já vimos aqui. Por exemplo, ninguém pode ser punido por algo que não é crime. Que a prisão só é possível se decretada por um juiz competente. Que a pessoa tem direito a um processo legal. São garantias estampadas neste pacto internacional que nós já vimos em nossas aulas. Beleza? Então, aqui nós não temos dificuldade. Quando eu falo desse segundo aqui, tem algumas disposições interessantes, porque ele fala aqui sobre a questão da previdência, por exemplo. Você fala, pô, a previdência é... Previdência. Previdência é um aspecto importante aqui. Eu apostaria em cair uma questão a respeito disso. Porque, se nós falamos em direitos sociais, eu falo da previdência, vou falar também da questão... da previdência, nas questões relacionadas ao trabalho também. Interessante olhar essas questões relacionadas ao trabalho, porque você vai falar aqui a respeito de
direito de associação, o direito a férias, o direito ao repouso semanal remunerado. Tudo isso tem como disposições desses tratados internacionais, certo? Com relação a esse aspecto de direitos humanos, é interessante que vocês respondam algumas questões, porque são direitos bastante abrangentes. Nós costumamos ver em matéria de direito constitucional, em matéria de direito penal, em matéria de direito processual penal. E como são repetitivos, às vezes a gente se confunde. Onde é que está um, onde é que está o outro. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Eu estou vendo vocês com cara de paisagem, assim. Tá, o negócio tá russo hoje, hein? Você mesmo tá me dando dó. Se vocês conseguissem ver como é que essa criatura tá aqui. O outro tá dormindo ali. Seu negócio é dançar. Se fosse pra dançar, você tava acordado, né? Rapaz, o negócio sério. É o quê? Não. Não. Você não gosta de mim mesmo, né? Deixa eu ver com relação ao que mais que eu tenho que falar a vocês de direitos humanos aqui. Porque eu tô olhando pra cara de vocês e é sério, eu também tô ficando... Eu não sei contar piada. Não sei dançar. É o quê? Ah, tá. Ô, Alisson, só pra isso. Chama a Caíta aí, ô, Alisson. Bota... é internacional. Não, intermunicipal. É o quê? Cadê? Ah, tá. Deixa eu ver. Eu fiquei na dúvida agora. Não, eu fiquei na dúvida não. Fiquei aéreo agora aqui. Hã? Não, porque eu tô olhando pra cara de vocês. Eu tô... Deixa eu ver o que mais aqui. Vou pedir o fio da merda pra gente. Ah, pronto. Beleza. Já clareei tudo aqui agora. Vou voltar pro primeiro. Vou voltar pro primeiro. Tem umas coisas que eu poderia ter falado aqui e não falei. É porque, na verdade, o tempo é curto para falar tudo sobre todos. Mas veja só. Com relação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, nós temos o direito de não ser torturados. Está aqui. Isso se repete daqui, se repete no Tratado Internacional sobre a Tortura, que eu comentei com vocês. Porque nós já tivemos aula de tortura, não já? Então, com relação à tortura, ela é um tratamento impedido aqui. Você tem direito de não ser torturado. É um tratamento que está impedido por nossa Constituição Federal. É um tratamento que é impedido dentro do tratado que visa combater a tortura. Então, o direito de não ser torturado está presente em vários lugares. Além disso, tem uma questão aqui que está relacionada à questão da redução à condição análoga de escravo. E a questão da penalização em trabalhos forçados. Gente, é uma coisa interessante o seguinte: se você abre a Constituição Federal, há a seguinte disposição: não haverão penas, 2 pontos, de trabalhos forçados, não haverá pena cruel, não haverá pena de morte e não haverá pena de degredo. Degredo é botar alguém para fora do país, certo? É o degredar. O quê? Das penas? Ah, certo. Não haverão penas, 2 pontos. Está porque eu não lembro qual é a linha do artigo 5º. 2 pontos. Cruel. Acabei de falar. Cruel. De morte. Cruel de morte. De degredo. E de trabalhos forçados. Não, ele que pediu para parar para copiar. Eu não era para copiar, não. Oi?
É banimento. Aham. Perpétuo, forçado, banimento português. Aí, ó, pronto. Perpétua, trabalhos forçados. Ah, me embananei todo aqui já. De banimento, cruéis, Percebeu, né? guerra declarada, Isso é o quê? uma microconstituição. Massa. Massa. A Bíblia da Zero. É o livro de cabeceira, o livro de todas as horas. A Constituição salva sempre a gente. Ainda mais a IBFC, que eu vou pegar ela. É. Hoje eu tava dando aula para um aluno meu que vai fazer prova da OAB domingo. Aí tava falando, na OAB a gente faz o seguinte esquema. É igual vocês devem fazer aqui também. Lá você parte da Constituição Federal. É Constituição Federal, lei ordinária, lei especial. Súmula. Súmula cai muito. Na prova de vocês é letra da lei. Aí é a Constituição e a lei. A Constituição e a lei. E o Tratado Internacional quando existir no caso do tema, né? Aqui em termos de direitos humanos, você vai sair da Declaração Universal, vai passar pelos pactos, vai passar pela OIT, se for o caso, vai passar pela Constituição até chegar na lei ordinária. Você quer ver uma coisa? A gente fala do direito ao trabalho, né? Todos têm direito ao trabalho. Sem discriminação, porque inclusive se fala que não haverá discriminação para o exercício do trabalho. No Tratado Internacional. Aí a gente vem na Constituição e fala, todos têm direito ao trabalho. Não é no artigo 5º, é no artigo 6º. Fala que todos têm direito ao trabalho. Tá. Aí eu realizo uma discriminação para acesso ao trabalho. Isso aí é o quê? Discriminar para acesso ao trabalho é o quê, gente? Eu impeço que alguém acesse o trabalho por algum motivo. É o que isso? É o quê? Que preconceito? Não. É isso aí. Se liguem, pelo amor de Deus. Eu estou falando que o direito do trabalho é um direito assegurado pelos tratados, pela Constituição Federal. E digo a você que uma pessoa foi impedida de ter acesso ao trabalho por algum motivo. Isso é o quê? Isso é indução. Aí você já diz logo, discriminação. Que discriminação? É racial. Eu não falei de raça, não falei de cor, não falei de etnia, não falei de origem nacional e nem falei de religião. Então, pai, não é preconceito racial. É igual a questão do nazismo, pô. É igual a questão do nazismo. Quer ver? Eu falo de uma pessoa utilizando uma camisa com um emblema da suástica. Ou então distribuindo camisas com esse mesmo emblema. Aí eu pergunto, isso é o quê? Discriminação racial. Não é. Por que não é? Mas não tem a suástica? Mas ele não está... Sim, beleza. Mas... De que? Já falei. Não é a intenção de... Eu tenho certeza que a galera lá de Ubaitaba de Quaracenha tá assim, já sei o que é, já sei o que é. E vocês estão aqui comendo mosca. De quê? Fala. Fala, miserável. Divulgação. A finalidade tem que ser de divulgação do nazismo. Certo? Ô, gente, na questão vai lhe dizer. Você não precisa pensar na vida real, pensa na questão. Porque a questão vai lhe dizer. Se a questão lhe disser, tá beleza. Se não... Beleza? Vocês estão vendo que eu só paguei a OIT agora? Porque a OIT permanece desde antes da Primeira Guerra. Ou desde antes, só desculpe. Desde logo em seguida a Primeira Guerra. Ela foi a única que resistiu dos nossos precedentes históricos. A OIT ela foi utilizada como base para a construção do que nós chamamos de valor e dignidade da pessoa humana. No caso do islamismo também influenciou o direito da
Sim. Isso aqui foi construído com base nos valores que surgiram com a Revolução Francesa. A gente consegue verificar de maneira bem clara aqui liberdade, igualdade e fraternidade aqui dentro. Tudo nas disposições da Declaração Universal de Direitos Humanos. O artigo 1º da Declaração Universal é um negócio muito belo. Me preste aqui, deixa eu ler para o pessoal. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Esse artigo 1º, ele é muito bonito. E ele fala de tudo que a gente precisa. A declaração só faz verticalizar o conteúdo desse 1º artigo, trazendo para vocês aspectos relacionados à igualdade. E aí falamos em igualdade entre homens e mulheres, igualdade de acesso a postos de trabalho, igualdade em razão de cor, né? Igualdade para o exercício das crenças religiosas, porque eu tenho como direitos civis também o direito de expressar a minha crença, seja isso em particular ou seja isso em público, não necessitando, por exemplo, que o Estado tenha uma religião oficial. Eu também não tenho a obrigação de me filiar a nenhuma igreja. Eu também tenho o direito de não crer em nada. Né? Então, oi? Sim, sim. De expressar e de não expressar nada. Né? Uma coisa interessante, inclusive com relação à questão da liberdade, já saindo da igualdade para a liberdade, eu tenho a possibilidade de fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Isso a gente já tem como conteúdo da Constituição Federal. Vocês querem ver uma coisa? Liberdade de expressão é um direito humano? Sim. Certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala sobre a liberdade de expressão. E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ainda vai mais a fundo com relação a isso. Diz que a pessoa pode expressar se expressar, ter liberdade para isso, nacionalmente e internacionalmente, sem qualquer tipo de obstáculo. No Brasil, a liberdade de expressão foi violada durante muito tempo. Talvez seja um dos objetos de avaliação de vocês. Por quê? Porque nós passamos por um longo período de ditadura, onde nós tínhamos órgãos de controle. Nós tínhamos no Brasil lei de imprensa. Só uma informação para vocês, o Tribunal do Júri, quando ele foi instituído no Brasil, ele foi instituído para julgar crimes de imprensa, de acordo com a lei de imprensa. Só para vocês se ligarem nisso, basta abrir o Código de Processo Penal no artigo 1º, já lá tem dizendo alguma coisa a respeito disso. Então, a liberdade de expressão ela é algo bem amplo. O que é que você não vai validar com relação à liberdade de expressão? Quando ela vier a afetar direitos de outras pessoas. Né? Por exemplo, você se utilizar de uma liberdade de expressão para, de repente, injuriar alguém. Você, não estou falando de críticas literárias, por exemplo, eu estou dizendo ser direto. Utilizar a sua liberdade de expressão para ofender alguém. Né? Para injuriar alguém em sua dignidade ou decoro. Né? Nessas circunstâncias, você se utiliza da sua liberdade de expressão de maneira criminosa. E se é crime, o que a gente vai fazer? Punir, né? É igual, sabe o que? Você utilizar a sua liberdade de expressão para dizer que alguém praticou um crime. Você inicialmente poderia estar praticando calúnia. E se você faz isso à autoridade policial, para que isso vire um inquérito contra aquela pessoa, você já não está mais praticando calúnia, você está praticando denunciação caluniosa. Aí lá vai falar sobre
esses crimes com vocês. Eu não sei se os crimes contra a honra estão no edital de vocês. Então, acho que não, né? Então? Não? Vocês não leram o edital? Oxe, o que é que eu estou perguntando de crime, rapaz? Você está falando de estatuto da PM? Não, tem nada a ver. Eu estou perguntando de crime. Deixa o estatuto da PM quieto. Deixa o estatuto da PM quieto. Deixa eu falar. Ó, vocês têm um dever de casa. Anotem aí o que eu quero que vocês façam. Não. Ler o edital, não. Se quiserem ler, é bom, né? É bom ler o edital. Você tá lendo aí agora? É o quê? Ó, anotem aí a atividade de casa para vocês, ó. Eu quero que vocês peguem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e coloquem os dispositivos dela, o que está escrito no texto dela, dentro da Constituição Federal Brasileira. Como é que você vai fazer isso, Márcia? Você vai pegar o artigo 5º da Constituição e vai tentar achar o que está escrito no artigo 5º na Declaração Universal. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todo mundo tem direito à vida. Onde é que isso está no artigo 5º? Certo? A Declaração Universal fala, você vai apontar o que está na Declaração Universal na Constituição Federal, no artigo 5º. Pega a declaração assim, ó. A declaração, se puder imprimir melhor ainda, é pequena ela. Ou até no material, né? No material de vocês. Do lado do artigo você bota o artigo da Constituição, certo? Pega a declaração, do lado do artigo, o artigo da Constituição. Pronto. Não. Constituição Federal. Pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos e olha o que tem de artigo 5º nela, certo? Para vocês perceberem o que... Para vocês perceberem, daí já está a fim de... Faltam 20 minutos ainda. É o quê? Oxi. Aí Caetano arranca meu pescoço. Não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou liberar vocês sim mais cedo hoje. Olha só. É o quê? Vai fazer o quê? Oxe, eu acabei de falar, rapaz. Não, agora vamos embora. Galera de Baitaba, Quaraci, atividade, viu? Um abraço, bom final de semana pra vocês. É o quê? Eu percebi.